Agora eu estou com a Débora Demenech, ela é fonoaudióloga. A gente vai falar um assunto que eu também retratei nas redes sociais, que é quando se preocupar com a fala do filho. Tudo bom, Débora? Tudo bem, obrigada. Prazer te ter aqui. Prazer é meu. Quando se preocupar, Débora, existe um período que a mãe e o pai têm que se preocupar? A pergunta que vem antes do quando se preocupar é o porquê se preocupar. Então, quando uma criança não está bem em algum sistema, ela apresenta febre. O que é a febre? É um sinal, a gente não sabe qual que é o problema, ela está apresentando um sinal de que algo vai errado. A alteração de fala, o desafio de fala, ele é como se fosse a febre da cognição. Então, quando tem alguma coisa errada no processo de fala, porque a fala é uma expressão psicológica superior, e quando a criança está com o cognitivo desenvolvendo muito bem, ela se desenvolve bem na fala. Então, se ela não está desenvolvendo bem a fala, é o sinal de que algum sistema dela não vai bem. E o quando, né? Então, em todas as etapas, desde o nascimento, existem expectativas que nós devemos ter em relação ao desenvolvimento das crianças. Um cronograma que mais ou menos tem que acontecer. Igual com a parte motora. Então, com um mesinho tem que sustentar a cabeça, com 6 meses vai sentar, depois começa a alcançar os objetos, ficando de pé, a partir de 1 ano vai ter a caminhada. Então, com a fala é a mesma situação. Então, a criança, bebezinho, ela tem que se expressar, ela tem que dar risada, ela tem que interagir com o adulto, utilizando as expressões faciais, e na sequência ela começa a fazer gestos, o balbucio. Então, se uma criança, mesmo o bebê, não está desempenhando isso, já é o momento de ficar alerta em relação ao desenvolvimento da fala. Com 1 aninho até 1 ano e 3 meses devem surgir as primeiras palavras, e tem criança que com 10 meses já surgem as primeiras palavras. O que vai influenciar se ela vai acontecer antes de 1 ano ou um pouco depois? É o nível de estimulação social. Então, se ela convive com pessoas que se expressam muito em torno dela, deixam ela falar também, né? Que existe essa questão. Exatamente. E a partir daí ela vai ter aquisição gradativa, porque cada som da fala tem um nível de complexidade. Então, quais que serão os primeiros sons que ela vai aprender? Os sons, as vogais, né, que é só movimentar a boca ali, e sons mais explosivos. Então, mã, pã, bã, tã, que é só abrir e fechar a boca, e ela vai fazendo essa exploração. Então, em geral, a primeira palavra é papai das crianças, né? E aí as mães ficam, mas poxa vida, eu carrego 9 meses, daí vem e fala papai. Mas por quê? Porque papai também, além de ser fácil, né, de abrir e fechar, é a palavra que a criança mais ouve. Porque a mamãe está com a criança e fala, ó, papai já vai chegar, vamos ver o papai, vamos passear com o papai. Então, quanto mais ela ouvir esse vocabulário, antes ela vai expressar essa palavra. As mães têm bastante dúvidas em relação a isso e elas estão certas. O pediatra, ele é mais focado no crescimento da criança, que é saber se ela está com a pesagem legal, se ela está com o tamanho, se está desenvolvendo essa parte física. E as mães hoje, elas estão com um olhar muito atento para o desenvolvimento cognitivo. Então existe a preocupação, sim, tem que se cuidar. Isso, até porque a incidência de alterações mais graves, como por exemplo o autismo, outras síndromes, ela está bem acentuada por vários fatores. Então essa nova demanda de mães buscando e trabalhando, ela é essencial para que essas crianças sejam vistas o quanto antes nessa primeira infância. E a busca cedo também ajuda, né? Tem que procurar bem cedo. E aí a gente entra no fenômeno da poda neural, que ela acontece 2 vezes até os 7 anos. Então, como que o teu cérebro se organiza? Conforme você tem estímulo, ele vai criando galhos de neurônio. Né? Às vezes, naquela área que a criança tem dificuldade, produz menos neurônio. Quando chega quando tem muito neurônio, ele fala assim, não, vamos dar uma limpada nisso aqui, vamos arejar. E ele pode cortar justamente as áreas que a criança tinha defasagem. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com intervenção precoce e atenção precoce ao desenvolvimento. Umas dúvidas que eu vi que eu coloquei lá é a gagueira e a troca do R pelo L. Se isso é normal, essa mãe deve se preocupar. Então, a gagueira, existe a gagueira do desenvolvimento, que é uma gagueira fisiológica, que vai acontecer quando? Dependendo das habilidades linguísticas da criança, a partir de 2 anos e meio até uns 4 anos e meio. O que acontece? O sistema de raciocínio lógico, linguístico da criança está acelerado. Ela está formulando muitas hipóteses, só que ela ainda não está hábil na parte motora.
Daí ela não coordena bem a respiração, então ela está pensando mais do que ela tem habilidade motora e respiratória para se expressar. Então essa criança pode apresentar uma gagueira que é considerada do desenvolvimento. Mas passou desse período, daí também é um sinal de alerta. Ela tem que durar apenas 6 meses. E a conduta da família em relação a essa gagueira é muito importante. Então a família não pode dar para a criança a consciência de que ela está tendo esses episódios. Porque aí ela vai começar a prestar atenção em como ela está fazendo e aí sim ela vai começar a fixar esse padrão. Então, se a criança está apresentando essa gagueira do desenvolvimento, é importante fazer cara de paisagem. Tem uma estratégia que a gente conta que é assim, quando a criança termina de falar, você conta até 2, para daí você responder, para ela perceber que ela tem tempo e que está tudo dentro do adequado. Se perceber que começa a ficar muito acentuado, que a criança passa desses 6 meses, daí tem que procurar o profissional para tratar, investigar a gagueira patologia mesmo, né? A gente teria muito assunto, porque as dúvidas foram muitas, até comentei com a Débora. E assim, a gente pode falar de várias dúvidas que vocês tiveram depois, em outro programa, em outro tema, né, Débora? Eu super agradeço você dispor a vir nos ajudar, tá? E espero te ver mais vezes aqui, porque você fala bem e o assunto agrada muito, porque são dúvidas recorrentes, né? Isso mesmo, eu que agradeço. Imagina!